E aí, pessoal, como é que tá a transmissão aí? Parece que a velocidade estava baixa, que eu não estava conseguindo visualizar quem estava me vendo e tal. Boa noite aí a todos, pessoal da Defensoria do Mato Grosso. Vocês estão conseguindo visualizar aí? Porque a princípio o vídeo estava ruim. Tá dando para ouvir bem, tá certinho. Então, diante do início do lançamento do edital para o concurso da Defensoria Pública do Mato Grosso, eu resolvi criar esse grupo aqui, porque eu vi que eu poderia servir aqui de mediador aqui para tentar descobrir alguns temas que possam ser cobrados no concurso da Defensoria Pública do Mato Grosso. Um desses temas que eu vou abordar na data de hoje é o assunto audiência de custódia. Porque esse tema está o tema do momento. Olha, ele foi citado nos informativos do ano passado do STF, citar aqui o informativo 795, por exemplo. Então, assim, é um tema que para a Defensoria Pública é muito importante, porque, na realidade, o defensor público vai lidar diretamente com essa audiência, porque na verdade é um tema que está um dos temas mais importantes que eu digo em termos de processo penal, direitos humanos, envolvendo direito constitucional também, porque foi muito discutido o ano passado no STF. E, pessoal, sem maiores delongas aqui, eu vou passar a discorrer primeiramente sobre o conceito de audiência de custódia. Então, aproveitando que o pessoal já está quase todo mundo aí no online aí, e olha só, o tema hoje, audiência de custódia, certo? É o seguinte, o que é a audiência de custódia? Ela consiste no direito que a pessoa presa em flagrante possui de ser conduzida sem demoras à presença de uma autoridade judiciária. O que significa isso, pessoal? Significa que foi constatado por parte do STF, no julgamento da DPF 347, o famoso estado de coisas inconstitucional. Perfeito? Então, na ADPF 347, o STF julgou o famoso estado de coisas inconstitucional. O que significa isso? O estado de coisas inconstitucional, pessoal, nada mais é que uma violação generalizada de direitos fundamentais dos presos inseridos no sistema prisional brasileiro, principalmente no tocante à dignidade, rigidez física, integridade psíquica, inércia ou incapacidade reiterada e persistente das autoridades públicas em modificar a conjuntura da violação dos presos, que são pessoas totalmente hipossuficientes, são pessoas que não têm direitos humanos dentro principalmente dos presídios. O tratamento dos direitos humanos nesse caso aí é um tratamento totalmente degradante. E aí foi constatado que havia diversas transgressões a direitos humanos que exigiam atuação do Supremo Tribunal Federal. Não apenas de uma violação de um órgão somente, mas uma violação sistemática e generalizada de vários órgãos, tanto do Poder Judiciário, Legislativo, Executivo, tanto da União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Então, o que você percebe nesse termo utilizado pelo STF? Você percebe que essa violação generalizada gerou o quê? Um quadro totalmente violador de direitos humanos. E que foi o pontapé inicial dessa DPF
347 para que o STF proferisse uma decisão, uma medida cautelar, que ele obrigou que em 90 dias deveria ser... o STF definiu medida cautelar para que em 90 dias sejam criados que seja criada a audiência de custódia em todos os estados da federação pelos juízes e pelos tribunais. Então isso foi em mais ou menos ali em setembro. E aí a gente percebe que essa audiência de custódia ela foi regulamentada tão somente em algumas capitais. A realidade, por exemplo, dos interiores, a gente percebe que ainda a audiência de custódia resta infrutífera a sua criação. Por quê? Porque necessita de quê? Necessita de infraestrutura, tanto financeira, orçamentária, para que fosse criada essa estrutura da audiência de custódia. E aí, essa audiência de custódia, então, a gente percebe que ela está tão somente centrada nas capitais dos estados. E aí está faltando o quê? Está faltando uma difusão dela para o interior. E por que a importância da audiência de custódia? A gente percebe a importância dessa audiência de custódia porque ela traz letra viva do artigo 7º, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que ela fala o seguinte, que toda pessoa presa, detida, deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada para exercer as funções judiciais. E qual que foi esse prazo? A Convenção Americana, apesar de não estabelecer o prazo, a doutrina preceitua que esse prazo é de 24 horas, aproveitando da redação do artigo 306, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. E aí foi ingressado por parte da Associação Nacional dos Delegados de Polícia, a DIN 5240, questionando os provimentos jurisdicionais que criaram a audiência de custódia. Que, para que vocês fiquem bem claro, a audiência de custódia ela é estabelecida na Convenção Americana de Direitos Humanos, porém não existe uma lei interna que criasse a audiência de custódia. Ou seja, não há lei vigente brasileira que estabeleça a audiência de custódia. E aí o STF fez uma interpretação da Convenção Americana de Direitos Humanos, estabelecendo que ela tem o quê? Uma natureza supralegal. Porque ela não seguiu o trâmite do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, não sendo equivalente a Tratado de Direitos Humanos. Que existe aquela discussão se necessita de seguir o procedimento formal do artigo 5º, parágrafo 3º, e o STF entendeu que ela é uma norma de supralegal. Tendo um caráter supralegal, a Convenção Americana de Direitos Humanos, não necessitaria de ter uma lei formal. Mas, apesar disso, existe um projeto de lei, o projeto de lei 554 de 2011, que tramita no Senado Federal, que tenta trazer para a lei nacional a audiência de custódia. E aí, também, no material de vocês lá, eu deixei disponível a resolução 213 do CNJ do ano passado, que estabelece o procedimento a ser seguido na audiência de custódia. E qual que seria o procedimento da audiência de custódia? Primeiro, ocorre a prisão em flagrante do autor de um crime. Aí ele é apresentado à autoridade policial, que é o delegado de polícia. Aí ocorre a lavratura do auto de prisão em flagrante. E após a lavratura do auto de prisão em flagrante, é agendada uma audiência de custódia em até 24 horas, onde esse preso vai ser apresentado à autoridade judicial. Para quê? Qual que é o objetivo dessa apresentação do preso para a autoridade judicial? Para que o preso, assim que ele for entrevistado nessa audiência de custódia, que terá a presença do juiz, promotor, advogado ou defensor público, caso a parte não tenha condições financeiras. Lá vai ser verificado se houve alguma transgressão a direitos humanos, se ele foi agredido, se ele teve violação de direitos humanos. Então, grande sacada dessa audiência é para evitar que haja o quê?
evitar a ocorrência de prisões ilegais, de prisões que violam direitos humanos, que a gente percebe com a atuação na seara penal, que ocorre que muitas violações, agressões, obtenção de prova ilícita mediante tortura. Então é para isso que serve a audiência de custódia, para evitar que isso ocorra. E aí, então, é possibilitado nessa audiência de custódia a entrevista pessoal e reservada do flagranteado com o advogado ou defensor público. O membro do Ministério Público, após isso, vai manifestar se ele concorda com a soltura do acusado ou não, e a defesa também se manifesta sobre isso. Então, a possibilidade primeiro da acusação falar, depois a defesa ao final. E aí o magistrado vai proferir 5 possíveis decisões. A primeira, pode relaxar se a prisão foi legal, concessão de liberdade provisória com ou sem fiança, substituição da prisão em flagrante por medidas cautelares diversas, aquelas do artigo 319 do Código de Processo Penal, conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, ou a quinta possível decisão, análise do cabimento da mediação penal, evitando a judicialização do conflito, corroborando para a instituição de práticas restaurativas, ou seja, a possibilidade de haver uma mediação na seara penal e evitar que haja a imposição de uma prisão cautelar, certo? O termo audiência de custódia, ele não é trazido na Convenção Americana de Direitos Humanos, mas foi uma criação da doutrina. E também pode ser chamada de audiência de apresentação. Ou seja, tecnicamente falando, o termo mais correto seria audiência de apresentação, porque o preso, o flagranteado, seria levado à presença de um juiz. E aí, o provimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, número 03/2015, foi questionado naquela ADIM que eu disse a vocês, ADIM 5240. E qual que é o posicionamento do STF sobre a possibilidade do provimento estabelecer a audiência de custódia? A possibilidade constitucional, essa possibilidade de algum provimento de tribunal estabelecer audiência de custódia. Então, portanto, o STF, a posição atual é de que a audiência de custódia é constitucional, muito embora não tenha sido feita por lei nacional. Porque qual que é a base normativa? Convenção Americana de Direitos Humanos, artigo 7º, parágrafo 5º dessa convenção. E aí eu suscito a leitura de vocês dessa convenção, certo? Pessoal, e já caminhando para o final, a audiência de custódia, a grande crítica que se faz dela é que ela movimenta a máquina do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública para que haja o quê? O incremento da soltura de presos. E isso está havendo uma crítica muito grande da sociedade e também da doutrina, que está se movimentando nesse sentido. Eu cito aqui o artigo escrito pelo Kleber Masson, em conjunto com o Vinícius Marçal, que é promotor lá em Goiás, onde eles criticam a utilização da audiência de custódia para prisões preventivas. Eles entendem que a audiência de custódia é tão somente para prisão em flagrante. Então você percebe que, como defensor público, eu, numa prova de defensoria pública oral, eu me posicionaria favorável à audiência de custódia. Por quê? Porque a audiência de custódia ela vem ao encontro dos direitos humanos, do respeito às garantias dos direitos humanos. E no edital de vocês está expresso a leitura expressa da Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, portanto, como defensor público, como respeitador dos direitos humanos, eu entendo que a audiência de custódia ela é salutar, ela é importante para quê? Para que a gente evite a violação de direitos humanos. Exemplo disso, eu trago um exemplo concreto, que na minha atuação profissional em Alto Araguaia. Na época, eu atuei no caso de um flagranteado lá, de um assistido,
que foi preso acusado de estupro. E na realidade ele era inocente. E aí, quando eu visitei ele na cadeia após a ocorrência do estupro, ele foi agredido pelos policiais daquela localidade. E aí eu constatei as agressões. O que eu fiz? Eu tirei foto das agressões e fiz uma representação para o Ministério Público. Porque como se trata de crime de tortura, de ação penal pública incondicionada, é obrigação do Ministério Público agir de ofício para requisitar a instalação de inquérito policial ou oferecer denúncia caso encontrasse algum indício disso. Então, se houvesse audiência de custódia nesse caso, ele já seria apresentado diretamente para a autoridade judicial e evitaria que isso pudesse ocorrer. Então, muitos argumentos favoráveis, principalmente na ordem constitucional de direitos humanos, utilizar esse termo trazido pelo STF, estado de coisas inconstitucional, que é uma violação generalizada de direitos humanos. Então, para o concurso da Defensoria do Mato Grosso, não há dúvida de que vocês têm que se posicionar favorável à audiência de custódia. Muito embora haja críticas dizendo que ela movimenta a máquina do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, e que isso não haveria estrutura para que isso ocorresse. Bastava que o magistrado lesse com critérios o auto de prisão em flagrante. Mas, como defensor público, não vejo outra saída nesse concurso da gente se posicionar favorável. Mas lógico que nós temos que saber os argumentos contrários para que a gente possa se posicionar também contrariamente. Porque há alguns examinadores que perguntam não somente a posição favorável como a desfavorável. Então concluo aqui dizendo para vocês, a audiência de custódia é importante, ela veio com a Convenção Americana de Direitos Humanos, e aí vocês têm que também saber o teor da DPF 347 do STF, saber acerca também da ADIM 5240, todos julgados no ano passado, e eu tenho certeza que esse tema vai ser cobrado na prova de vocês. Pode ter certeza. Se não for na primeira fase, na segunda ou na fase oral. Eu tenho certeza absoluta, a audiência de custódia não há como escapar. E aí, eu vou deixar para vocês também um material no Dropbox lá, que traz um texto aqui do professor Márcio, juiz federal lá do Dizer Direito, que traz a sistematização desse breve explanação que eu passei para vocês. Espero que eu tenha sido claro aqui, tenha passado o conteúdo aqui da melhor forma possível e deixar aqui à disposição de vocês meu contato, caso tenha alguma dúvida, tem lá no Facebook, ou também quiserem anotar meu e-mail, é dudugo@hotmail.com. Estou à disposição, qualquer dúvida sobre a aula de hoje ou as outras duas aulas que eu ministrei, para que vocês fiquem à vontade aí para a gente poder debater aí. Outra coisa, hoje eu conversei com um integrante lá da administração superior, eles me informaram o seguinte, que a primeira, a segunda e a terceira fase, ou seja, a primeira fase, segunda e a fase oral, ela vai ser organizada pela UFMT. Os examinadores da Defensoria do Mato Grosso, eles vão participar tão somente da fase de tribuna. Então, portanto, vocês devem se centrar basicamente na banca da UFMT para as 3 primeiras fases. Então, não há escapatória da gente pegar as provas anteriores lá da UFMT, principalmente do MP de Mato Grosso, e perceber que é uma prova extremamente objetiva. Então, o que eu extraio da aula de hoje para deixar bem claro para vocês? A leitura da Convenção Americana de Direitos Humanos. Ela é tema do edital de Direitos Humanos, e eu acho que a leitura dessa Convenção Americana de Direitos Humanos é muito importante para vocês. E aí, encerro aqui agradecendo a participação de todos aí. Espero ter contribuído. Estou à disposição aí. E uma boa noite para vocês aí. Espero ter sido claro. Um abraço e boa noite a todos.